Então, pessoal, nessa aula a gente vai estar trabalhando a respeito das mutações. E para a gente adentrar esse assunto das mutações, a gente vai falar inicialmente de três patologias: anemia falciforme, a fenilcetonúria e o xeroderma pigmentoso. A anemia falciforme, pessoal, ela vai promover então uma fadiga intensa e dores fortes, dentre outras sintomatologias então no paciente. E a anemia falciforme, então, ela acontece pela substituição de um único aminoácido. Então, do ácido glutâmico, a gente passa a ter a valina. E isso já promove alterações extremamente importantes nas hemácias desses pacientes, levando então a toda a repercussão clínica que eles têm. A outra patologia então é a fenilcetonúria. E essa patologia, ela pode causar em recém-nascidos retardo mental, caso não seja instituído uma dieta com restrição de fenilalanina. E por que a fenilalanina, a restrição dela é extremamente importante, então, na fenilcetonúria? Porque essa patologia, ela ocorre devido à ausência da fenilalanina hidroxilase, que é uma enzima extremamente importante na conversão da fenilalanina em tirosina. Lembrando aqui que isso aqui são dois aminoácidos, pessoal, que são extremamente importantes na constituição das nossas proteínas. O xeroderma pigmentoso, pessoal, é uma patologia onde a pessoa ela tem dificuldade de reparar danos que tenham acontecido ao seu DNA. Então, são pessoas extremamente suscetíveis a apresentarem câncer, especialmente o câncer de pele em função da sensibilidade que eles têm à radiação UV. E uma vez que as células deles são expostas à radiação UV, elas têm dificuldade de reparar qualquer dano que aconteça. E que de forma então precoce pode acabar desenvolvendo câncer de pele. Mas afinal, o que essas três patologias aqui elas têm em comum então? O que elas trazem de comum no cerne delas? E aí vem o tema da nossa aula, pessoal: mutações. E as mutações são então modificações que acontecem no nosso material genético. E quando a gente se refere ao termo mutações, a gente está designando tanto a modificação do material genético quanto ao processo que leva a essa alteração. Bom, e talvez vocês estejam se perguntando, mas vem cá, como é que modificações vão acontecer no nosso material genético, já que o DNA ele não é uma molécula que seria, em teoria, estável, que os processos que envolvem a replicação dele, por exemplo, não são regulados para que não aconteçam alterações? Sim, pessoal, o DNA ele tem uma certa estabilidade e a replicação é um processo aonde se tenta o máximo de fidelidade com relação ao material genético. Então, realmente, a fidelidade de replicação do DNA, ela é bastante grande, de tal maneira que a gente acaba tendo um erro a cada bilhão de pares que é acrescentado. Então, aquele erro, aquele diferente do todo, acaba realmente sendo um processo mais raro. A gente tem todo um sistema de controle para evitar alterações e uma vez que as alterações elas aconteçam, a gente tem toda uma maquinaria de reparo para tentar, então, permitir uma maior fidelidade da replicação possível. Então, sim, existe todo um controle em relação a isso, mas isso não quer dizer que a gente não pode ter um mutado, que a gente não pode ter uma alteração em relação aos demais. Bom, mas dentro disso, então, entendendo que existem possibilidades de que as mutações elas aconteçam, que essas modificações do material genético elas aconteçam, será que elas só provocam patologias? Será que teria algum benefício em relação a isso? Quem poderia estar induzindo esses processos, induzindo essas mutações? Por que elas estão acontecendo? E existem formas da gente contornar uma vez que uma mutação ela acontece? E essas perguntas aqui, pessoal, vão ser os nossos eixos norteadores em relação a essa aula de hoje. Em relação a isso, a primeira coisa é: quando a gente pensa em mutação, é isso, a gente pensa em doença. E é o caso, por exemplo, dessas três doenças aqui que eu apresentei para vocês, onde as três estão calcadas em cima de mutações. É fácil da gente pensar numa maneira mais patológica, pensando que uma mutação, uma modificação no nosso material genético, no nosso DNA, poderia provocar algum tipo de patologia, como a gente viu aqui. O difícil é a gente conseguir imaginar que isso seria uma coisa boa. Então, qual
seria o benefício que a gente poderia ter a partir dessas mutações? Então, um benefício em relação à mutação é que as mutações permitem que a gente tenha uma maior variabilidade genética. Se a gente não tivesse as mutações, todos os nossos genes, eles existiriam em apenas uma forma. E a gente vê que não é isso que acontece. É como se a gente fizesse uma analogia com relação a um baralho de cartas, onde a gente acrescentasse então, volta e meia, um tipo de carta ao baralho, dando uma maior então variabilidade àquele baralho. E isso é extremamente importante quando a gente pensa no nosso processo adaptativo. A variabilidade genética que a gente tem nos permite nos adaptarmos e nos mantermos, né, na face da Terra graças a essas adaptações. Só que essa adição de uma nova carta no baralho, ela precisa ser feita de uma forma bem equilibrada. Se as mutações elas forem muito frequentes, elas vão acabar perturbando a fidelidade do nosso DNA. Então as mutações elas têm que ter um equilíbrio entre estar presente, permitindo uma variabilidade genética e corroborando então com uma melhor adaptação, mas ela não deve ser demasiada a ponto de que perturbe a fidelidade da nossa informação genética. Então, quando a gente fala em mutações, realmente a gente acaba falando muito nas questões patológicas, mas ela também tem a sua característica aqui de importância na nossa evolução. Então, quando a gente fala na mutação, a gente pode ter tanto uma modificação em relação ao número ou à estrutura dos cromossomos, como pode acontecer também a modificação na estrutura de genes individuais. E aí a gente se refere então às mutações pontuais. Então pode ser tanto a nível de gene individualmente que a mutação ela pode acontecer, como ela pode então pegar uma visão mais macro, alterando o número ou a estrutura dos cromossomos. Então, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor a mutação, a gente vai ver algumas características básicas do processo de mutação. Então, as mutações, elas podem acontecer em qualquer célula e em qualquer fase do desenvolvimento. No entanto, será que essas mutações, elas repercutem em alterações fenotípicas desse organismo? E para avaliar então se as mutações são capazes de alterar fenotipicamente um determinado organismo, o que a gente precisa saber? A dominância, ou seja, essa mutação ela é dominante ou ela é recessiva? Se ela for uma mutação recessiva, ela vai ter que aparecer em homozigose para que o seu fenótipo ele seja expresso. Um outro quesito importante é qual é o tipo celular em que está acontecendo essa mutação, para que a gente tenha alguma alteração fenotípica ou não. É uma célula somática? É uma célula gamética? E por fim, qual é o momento durante o ciclo de vida do organismo que essa alteração está acontecendo? Isso a gente vai ver mais detalhadamente agora. Então, quando a gente falou em tipo celular, em que as mutações elas acontecem, podendo ou não provocar alterações fenotípicas, eu falei para vocês das células germinativas. Então, quando uma mutação ela ocorre nas células que dão origem aos gametas, a gente chama então de uma mutação germinativa. Então, a partir do momento em que a gente tem as mutações germinativas, tem um segundo critério que a gente tem que considerar. Em que momento que aconteceu essa mutação? Aconteceu numa célula primordial ou aconteceu já lá nos gametas? Se aconteceu nas células primordiais, então significa que o maior número de gametas vão ter aquela mutação. Se aconteceu já no gameta, seja ele masculino ou feminino, aí eu passo a ter apenas um membro da prole com o gene mutante. Bom, e se a gente considera então uma célula somática, que são todas aquelas então que não são germinativas, e a gente tem uma mutação nessa célula somática, a gente chama então de mutação somática. E todos os descendentes daquela célula vão possuir essa mutação, apresentando então o fenótipo mutante. Então, toda vez que a gente pensar em mutação e alterações fenotípicas, a gente tem que pelo menos levar em consideração se ele é recessivo ou se ele é dominante, se ele é uma célula germinativa ou se é uma célula somática, e a partir daí então ter uma mutação germinativa ou uma mutação somática.
em que momento que isso está acontecendo. Se está lá nas células primordiais, se já está lá no gameta formado, para a gente saber a repercussão que isso aí pode ter a nível de prole. Ainda entendendo um pouquinho melhor das características básicas do processo de mutação, costuma-se dividir as mutações em mutações espontâneas e mutações induzidas, onde as mutações espontâneas, então, seriam aquelas que ocorrem naturalmente, enquanto que as mutações induzidas, elas seriam aquelas que seriam induzidas por agentes físicos ou químicos que podem, então, alterar o DNA. É muito difícil da gente saber até onde é uma mutação espontânea ou uma mutação induzida. Por exemplo, às vezes tem mutações que parecem ser espontâneas, porque a gente não conhece o agente que pode ter induzido aquela alteração. Então ela acaba sendo classificada como espontânea, mas pode não ter sido. Então às vezes é muito complexo tu falar em mutações espontâneas e mutações induzidas, mas acaba sendo uma terminologia utilizada porque muitas vezes facilita a compreensão no decorrer, né, do estudo da mutação. Bom, e uma questão digna de nota aqui, pessoal, é que as mutações ditas espontâneas, elas são raras, enquanto que as mutações induzidas, e aí vem um detalhe para vocês, os agentes físicos ou químicos que promovem essa alteração, a gente chama de agentes mutagênicos. Então, quando as células elas são expostas a esses agentes mutagênicos, aumenta consideravelmente o potencial de indução de mutações nessas células. Bom, mas será que a mutação ela é um processo completamente aleatório ou ela é dirigida pelo processo ambiental ao qual a gente está submetido? E aí a gente está acostumado com duas máximas, que é o seguinte, que hoje mosquitos, moscas, baratas, elas estão mais resistentes aos pesticidas que a gente tem. Uma outra coisa que a gente escuta bastante é que as bactérias estão mais resistentes aos antibióticos que a gente tem, que é algo que se comenta muito, que é a resistência aos antibióticos desenvolvidos então pelas bactérias. Em ambos esses casos, será que as moscas, mosquitos, baratas e bactérias, será que foi a exposição contínua delas aos antibióticos, aos pesticidas que fez com que a mutação acontecesse e aí elas se tornassem resistentes? Ou a mutação foi completamente aleatória? E talvez a gente se perde um pouco nesse raciocínio. E aí a gente pode pensar da seguinte maneira. Então vamos imaginar que a gente tivesse então ratinhos de laboratório, aonde a gente por gerações a gente cortasse a pontinha do rabo desses animais. Será que num determinado momento, em função desse ato nosso, nasceriam ratinhos de laboratório com a cauda mais curta em função disso? Dificilmente, né, pessoal? Então, o que acontece? Os cientistas descobriram, por meio de vários ensaios, que na realidade as mutações elas são um processo aleatório e o que faz com que a gente tenha a resistência das bactérias aos antibióticos e a resistência das moscas, mosquitos e baratas aos pesticidas é porque permanecem vivos aqueles que são mais adaptados. Aqueles que são mais resistentes aos antibióticos, aqueles que são mais resistentes aos pesticidas, aqueles permanecem, enquanto que os mais suscetíveis acabam morrendo. Então não são as mutações que são dirigidas pelo processo ambiental. As mutações, elas são processos que são aleatórios, mas permanecem aqueles indivíduos que são mais adaptados, que têm o genoma mais adaptado para aquela situação a qual eles são expostos. Bom, então agora que a gente viu as características básicas do processo de mutação, vamos ver a mutação no DNA em si. No entanto, a gente não vai se concentrar aqui, pessoal, em todas as mutações, evidentemente. A gente vai ver um panorama geral e de forma específica dentro desse universo aqui, ó, pessoal, das mutações pontuais. Quando eu mostrei esse slide para vocês, eu comentei que as mutações, elas poderiam acontecer promovendo variações do número e da estrutura dos cromossomos, bem como elas poderiam ser mutações pontuais, ou também chamada de mutação de ponto. Mas o que significa essa mutação pontual?
A mutação pontual é quando a gente tem uma alteração no DNA de um único par de bases ou de um pequeno número de pares de bases que estão adjacentes um ao outro. Então a gente vai estar focando em cima dessas mutações pontuais a partir de agora. E para a gente conseguir então ver essas mutações de ponto dos genes, eu vou usar essa imagem aqui porque ela é rica em uma série de informações que tem que ser passadas aqui nessa aula. Então, nessa parte superior aqui da imagem, está sendo mostrada para vocês uma sequência de DNA do tipo selvagem, onde a gente não tem então nenhuma mutação presente. Por que eu frisei aqui em relação ao DNA, pessoal? Lembrem que a gente está estudando as mutações. E por a gente estar estudando as mutações, a gente vai olhar para o DNA. Mas lembrando que esse DNA, ele é transcrito para um RNA mensageiro e aqui está sendo representado para vocês o que seria, uma vez codificada, as regiões de códon. Então aqui seria o códon 1, aqui seria o códon 2, aqui seria o 3 e aqui seria o 4. Uma vez que essa sequência de DNA fosse transcrita. Essa sequência aqui, então, levaria ao posicionamento no polipeptídeo de um aminoácido treonina. Esse segundo códon levaria, então, ao posicionamento do aminoácido lisina. Esse terceiro códon, arginina. E o quarto códon, então, seria a glicina. Então, de novo, a gente está aqui olhando uma molécula de DNA, porque a gente está vendo as mutações e elas ocorrem, então, a nível do DNA, mas sendo mostrado aqui o que seria a fita codificadora para vocês, e que daria origem, então, ao códon 1, 2, 3 e 4, e que posicionaria, então, no polipeptídeo os aminoácidos que eu acabei de falar para vocês. Então, isso aqui é o que se esperaria de uma proteína do tipo selvagem a partir desse DNA também do tipo selvagem. Agora, nessa sequência do tipo selvagem, podem acontecer, como a gente vem falando, mutações, que são modificações, então, no material genético. Uma das mutações de ponto mais comuns que a gente tem é quando a gente simplesmente faz a troca de um nucleotídeo. Então aqui vocês estão vendo no tipo selvagem que a gente tinha uma adenina no DNA. Aqui então foi modificado para uma citosina. Então quando a gente tem essa troca, essa substituição de um par de bases por outro, adenina aqui para citosina, a gente chama esse tipo de mutação de substituições de bases, que é o que está acontecendo aqui. Só que essa substituição de base, ela pode ser dita de transição ou transversão. Vamos ver o que significa isso aqui, pessoal. Então, quando a gente olha para as bases nitrogenadas, a gente pode ter adenina, guanina, que são chamadas então de purinas, ou a gente pode ter timina e citosina, que são então as pirimidinas. Lembrando para vocês, de novo, a gente está olhando o DNA, pessoal, então a gente está trabalhando aqui com a timina e não a uracila. O que acontece? Quando a gente tem uma transição, ou seja, a gente tem aquela substituição de um par de base, a gente pode substituir aquele par de base de uma purina, uma adenina, por exemplo, para uma guanina. E aí, nesse caso, quando a gente substitui um par de base por outra da mesma categoria química, ou seja, uma outra purina, a gente chama de transições. No entanto, podem haver situações em que a gente substitua uma purina por uma pirimidina. Por exemplo, a gente substitua uma timina e no lugar por uma guanina. E nesses casos, então, a gente chama de transversões. Mas independente se a gente substitui por um par de base da mesma categoria química ou não, está acontecendo a substituição de um par de base. Não é acréscimo e nem retirada, é a substituição. Vamos voltar lá então na imagem que a gente estava analisando. Então, voltando para cá, ó, a gente tem de novo as transições ou transversões, que nada mais são do que a substituição de um par de bases por outro. Então, aqui de novo, a adenina foi substituída por uma citosina. É importante lembrar, pessoal,
que o DNA é uma dupla fita. Então, se essa substituição acontece de um lado, ela vai estar acontecendo do outro. Por isso que a gente fala que as substituições de bases, elas são a substituição de um par de bases, porque tem que acontecer o pareamento. Claro, vocês aqui só estão olhando uma única fita, porque fica mais fácil, mas vocês têm que lembrar que a outra fita está acompanhando essa mutação. Bom, o que a gente tem a partir dessa substituição agora, olhando a nível de códon? Antes, a gente tinha um códon AGA, que era o códon 3. Agora, com essa substituição, a gente passa a ter um códon AGC. E aí, se vocês olharem o aminoácido que ficaria mediante a esse códon aqui, ó, vocês estão vendo que o aminoácido é igual. Arginina, continua sendo a arginina. Aqui vocês também, nessa sequência de códon, vocês também tinham a arginina como aminoácido. Aqui ela permanece, mesmo com essa mutação que aconteceu aqui. E só para lembrar para vocês o porquê que isso aqui acontece, pessoal. Vocês lembram quando a gente estava estudando o código genético, aonde a gente viu então os códons, aí sim olhando para cá como RNA mensageiro, tá, pessoal? Não como DNA, como a gente estava olhando antes. Então, se vocês pegam a arginina, ela tem vários códons que podem codificar para o mesmo aminoácido. E isso segue para vários tipos de aminoácido, como vocês estão vendo aqui. Eles têm vários códons. E como essa mutação que a gente está visualizando é uma mutação de substituição de base, onde a gente tem um único par de base sendo substituído, pode ser que a substituição de um único par de bases no DNA pode acarretar no posicionamento do mesmo aminoácido no polipeptídeo. Não necessariamente vai acontecer a troca do aminoácido. Vamos voltar lá então para a nossa imagem. Olha só, e é efetivamente o que aconteceu. Mesmo havendo essa substituição de adenina por citosina, eu continuo tendo um códon que codifica para o aminoácido arginina. Então, nesses casos, pessoal, a gente chama a mutação de sinônima, porque o códon que foi alterado, que foi mutado, ele codifica para o mesmo aminoácido. Aqui no caso, a arginina. Então é muito difícil de tu pensar que a partir do momento que esse DNA que sofreu mutação for transcrito para um RNA mensageiro e depois traduzido para uma proteína, que vá ter alguma alteração em relação à estrutura e função dessa proteína, já que o aminoácido é o mesmo. A gente não teve alteração em relação à sequência, em relação à estrutura primária dessa proteína. Ela continua sendo igual à selvagem. Então, não é provável que aconteça algum tipo de alteração de estrutura e função dessa proteína. E aí faz todo sentido, então, chamar ela de uma mutação sinônima. No entanto, algumas mutações, como o que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, a gente continua substituindo apenas um par de bases, ó, onde anteriormente aqui no códon 3 a gente tinha uma guanina e agora a gente passa a ter uma adenina. Aconteceu uma mutação, uma substituição de par de base, de uma guanina para uma adenina. Olha o que aconteceu com o aminoácido, já mudou. Agora sim, a gente tem um códon que não mais codifica para arginina, né, que é o nosso selvagem, mas sim que codifica para uma lisina. E nessa situação aqui, pessoal, a gente já pode começar a pensar, ué, será que não vai alterar a estrutura e função da proteína uma vez que esse DNA for transcrito e traduzido em uma proteína? Bom, mas mesmo com a substituição de uma arginina por lisina, a gente tem que fazer uma segunda análise. Será que esses dois aminoácidos, eles são quimicamente tão diferentes? Ou será que eles são quimicamente similares? E com isso, talvez, eu não tenha uma alteração estrutural e funcional da proteína tão significativa. Nessa troca que acontece aqui, que é para exemplificar para vocês, é justamente isso que está acontecendo. O aminoácido que substitui a arginina, ele é um aminoácido quimicamente similar à arginina. Nesse sentido, pode haver sim uma alteração da estrutura, pode haver sim uma alteração da função da proteína, mas talvez não seja tão representativo, não seja tão significativo. Isso a gente está falando de uma forma geral, né, pessoal? Quando acontece esse tipo de situação em que a mutação por substituição de um nucleotídeo leva à substituição aqui do aminoácido, mas são aminoácidos quimicamente semelhantes ao selvagem, né, que a gente tinha aqui, a gente chama essa mutação de sentido trocado. A gente muda o aminoácido. No entanto, ela é dita conservativa. Por quê?
porque o aminoácido que foi trocado é quimicamente semelhante ao selvagem. E em função disso, que nem eu falei, a gente pode de forma geral pensar que a gente não tem um comprometimento estrutural e funcional talvez tão grande. Mas pode acontecer de uma mutação de um único nucleotídeo aqui, uma substituição aqui, por exemplo, a gente está substituindo um G por um T, levar a formação a uma sequência de um códon que codifica para um aminoácido completamente diferente no sentido químico. Quimicamente, ele não é semelhante ao aminoácido que tinha no tipo selvagem. Nesses casos em que o aminoácido não é quimicamente semelhante ao do selvagem, a gente continua chamando de mutação de sentido trocado, porque afinal de contas trocou o aminoácido que havia antes, mas ele passa a ser agora não conservativo, porque a gente não tem um aminoácido quimicamente semelhante ao selvagem. Por último, então, pessoal, quando a gente pensa em substituir um aminoácido, o que pode acontecer também? Aqui vocês têm a substituição no códon 2, ó, no primeiro nucleotídeo do códon 2, onde em vez de vocês terem uma adenina, como vocês têm no selvagem, no códon 2, vocês passam a ter uma timina. E a sequência no DNA, não é no RNA mensageiro que a gente está olhando aqui de novo, a gente está olhando no DNA, a gente passa a ter a sequência TAG. E isso depois transcreve no RNA mensageiro, pessoal, para um códon de terminação. O códon de terminação UAG, lá no RNA mensageiro. Então, essa mutação, ela vai levar ao fim do processo de tradução justamente aqui, ó. Então, olha o prejuízo que tu vai ter em relação à proteína. Tu não vai ter os outros 3 aminoácidos sendo acrescidos, apenas esse aminoácido que está aqui. Esse tipo de mutação aqui, pessoal, que sinaliza então o término da cadeia, a gente chama ela de mutação sem sentido. Essa foi a designação que ela acabou recebendo. Então, o que a gente acabou perfazendo aqui, ó? A gente acabou olhando a partir do momento em que ocorre uma mutação, mas uma mutação em que eu tenho a substituição de um par de bases, eu vou ter a alteração do meu códon que pode levar, que pode desencadear a colocação de um aminoácido na cadeia de polipeptídeo igual, porque a mutação levou à geração de um códon que codifica para o mesmo aminoácido, e nesse caso é chamada de uma mutação sinônima. A mutação, ela pode promover uma alteração no códon, aonde esse códon codifica para um aminoácido diferente, mas esse aminoácido, ele é quimicamente semelhante ao aminoácido selvagem, e nesse caso, então, a gente chama de mutação de sentido trocado, conservativo, bem como essa substituição, ela pode acontecer de tal maneira que o aminoácido que for substituído não é quimicamente semelhante, e nesse caso, então, ele recebe o nome de mutação de sentido trocado. E por fim, a gente tem a possibilidade de que a mutação por substituição de um nucleotídeo leve à formação de um códon de terminação, levando então ao término da formação da cadeia na tradução, que a gente chama então de mutação sem sentido. Então essas são as alterações principais que a gente pode estar encontrando, pessoal, tanto visualizando aqui nessa imagem a mutação e o que ela pode repercutir a nível de proteína. E a partir disso entender o que ela pode repercutir a nível fisiológico. Então, todas essas mutações que a gente falou agora, pessoal, elas se referem à substituição. A substituição, ela é um dos tipos principais de mutação de ponto que a gente tem. Mas um outro tipo principal de mutação de ponto que a gente tem é a inserção de base e a deleção de base. E literalmente, pessoal, a inserção de base é tu inserir um novo nucleotídeo naquela tua sequência. E a deleção é tu deletar um nucleotídeo da tua sequência. Se a gente pegar aqui, ó, o nosso tipo selvagem é igual à imagem que a gente estava vendo anteriormente, ó, os mesmos códons. O que seria a inserção de base em relação a esse exemplo que vocês estão vendo aqui, ó? Vocês têm o primeiro códon, ACA, tá aqui ele, ó, ACA, e há uma inserção de uma guanina aqui, ó. A gente não tem a substituição, a gente tem um acréscimo de um nucleotídeo aqui. E depois continua, ó. Vocês tinham como segundo códon AAG, continua aqui, ó, AAG. Terceiro códon AGA.
quarto códon, GGT, mas a gente teve um acréscimo. Com esse acréscimo, pessoal, a gente acaba tendo uma alteração em todos os códons, desde a região em que houve, então, essa inserção aqui, ó. Então, todos a partir daqui acabam sendo modificados. Pode ser que em algumas situações o códon novo que se formou codifique para o mesmo aminoácido, mas há uma alteração grande aqui, né, pessoal? Então, a probabilidade que tu tenha uma proteína com grandes alterações é grande. Da mesma maneira, pessoal, a deleção de base, ó, se a gente for lá e remover aqui, ó, o nucleotídeo adenina que a gente tinha aqui em cima, vai acontecer a mesma situação. A gente vai modificar os códons a partir da região da deleção. Então, de novo, um comprometimento grande em relação aos aminoácidos que vão constituir esse polipeptídeo a partir da região da deleção. Agora, só para situar um pouquinho vocês, porque talvez vocês escutem muito o indel, pessoal. E por que a gente fala indel? O in vem de inserção e o del vem de deleção. Então, quando a gente quer falar de inserção e deleção simultaneamente, a gente usa o in-del. A partir, então, desse conhecimento que a gente acabou de falar, pessoal, a gente começa a entender a importância de apenas uma única alteraçãozinha em um único nucleotídeo no DNA pode estar repercutindo a nível de proteína. E é isso que vocês têm que ter bem deflagrados aqui para vocês. Bom, e um exemplo bem legal para a gente conseguir ver o real impacto da mutação de ponto em relação à substituição de base é em relação à mutação que ocorreu em relação à hemoglobina humana e que eu havia pontuado de forma bem superficial lá no início dessa aula. Então, a principal forma de hemoglobina em adultos é a hemoglobina A. E a hemoglobina, ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. E é na cadeia beta que acontece uma mutação extremamente importante e que pode acarretar, então, na doença da anemia falciforme. O que acontece, pessoal? No DNA do gene da beta-globina normal, a gente tem a presença de um AT. No gene da beta-globina mutante, a gente vai ter TA. Mas aí talvez vocês estejam se perguntando, mas Fernanda, não estou vendo grandes alterações, já que eu tenho um A aqui e um T aqui, e eu tenho um T aqui e um A aqui. Mas na verdade, pessoal, vocês têm que lembrar que quando a gente transcreve, a gente não copia as duas fitas, a gente copia somente uma. Então aqui está sendo mostrado para vocês o transcrito, né, o RNA mensageiro do gene da beta-globina normal, que então vai ser o códon GAG, e aqui então agora como fica depois de mutado, que fica GUG. Esse códon aqui, pessoal, ele vai codificar para o ácido glutâmico. E esse códon aqui, com apenas essa alteração aqui, vai codificar para um outro aminoácido, que é a valina. Então a gente vai ter uma alteração em um aminoácido, e esse aminoácido ele fica então na posição 6 do polipeptídeo da beta-globina, aonde essa beta-globina, só para vocês terem uma ideia, pessoal, ela é formada por 146 aminoácidos. Então, no aminoácido 6, na beta-globina normal, a gente vai ter o ácido glutâmico e na mutada a gente vai ter valina. E aí a gente tem toda a repercussão, então, em relação à função que a hemácia desempenha, que vai estar prejudicada no caso da doença falciforme. Então, uma única substituição, que era o que a gente estava comentando anteriormente, né? Uma única substituição de um nucleotídeo, olha a repercussão que está tendo a nível de saúde humana. Então, de fato, pessoal, com as análises de sequenciamento que a gente vem tendo em relação ao nosso genoma e que vem contribuindo muito para a gente conseguir entender as diferentes mutações que acontecem, a gente vê uma grande gama de doenças sendo provocadas realmente por essas mutações que a gente acabou de falar, que são mutações de ponto nos genes, né? E como vocês viram, pode ter uma repercussão bastante grande, tanto as de substituição quanto as indel, que foram os que a gente comentou. Mas existem outras mutações que elas são um pouco mais complexas, e aí eu queria salientar uma delas, que é uma mutação espontânea que acontece em humanos e que a gente chama de repetição de trinucleotídeos.
O próprio nome já nos dá uma tinta do que é essas repetições de trinucleotídeos, pessoal. É quando num determinado local a gente tem uma expansão de uma repetição de 3 pares de bases. E uma doença que se pontua muito quando se fala nessa repetição de trinucleotídeos é a síndrome do X frágil, porque essa síndrome do X frágil é a forma de retardo mental hereditário mais comum. Ele chega a atingir aí 1 em cada 1.500 homens e 1 em cada 2.500 mulheres. E ele realmente está ligado ao cromossomo X. E como eu tinha falado, pessoal, quando a gente fala nesse tipo de mutação de repetição de trinucleotídeo, a gente vai ter 3 pares de bases que vão se repetir subsequentemente. Então, nesse caso do síndrome do X frágil, a gente tem o gene que é o FMR1. Em indivíduos normais, a gente vai ter a variação dessa repetição que vocês estão vendo aqui, ó, que é CGG. Ou seja, a pessoa pode ter nesse gene FMR1 6 repetições subsequentes dessa sequência específica aqui. Em pacientes normais, há uma variabilidade em relação a essa repetição, então a pessoa pode ter de 6 a 54 repetições sucessivas dessa sequência específica CGG, onde a média de repetição aqui numa pessoa normal, pessoal, geralmente são 29 repetições. No caso das pessoas que têm a síndrome do X frágil, a quantidade de repetições que elas têm em relação a essa sequência específica é muito maior. É de 200 a 1.300 repetições. Vamos ver isso aí numa imagem para ficar um pouquinho melhor. Bom, aqui, pessoal, vocês estão enxergando então o exon do gene FMR1 e aqui vocês estão enxergando então a posição onde vai ficar essa sequência de 3 nucleotídeos, essa sequência específica, e que pode levar então às repetições de trinucleotídeos. Eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, pessoal, para adicionar 2 conceitos para vocês. O primeiro, essa região aqui, ó, é uma região que ela vai sim ser transcrita lá do DNA, mas no momento em que acontece a tradução, essa região aqui, ó, ela não vai ser traduzida na proteína. Então, essa alteração que a gente vai ver agora, ela não vai determinar uma sequência na proteína porque ela não é codificada. Vocês têm que se lembrar que os ribossomos, no momento em que vão fazer a tradução de um RNA mensageiro, ele posiciona sua subunidade menor no início do RNA mensageiro, mas ele vai procurando aquela sequência iniciadora para que efetivamente a subunidade maior venha do ribossomo e se agregue, estando pronto então para que aconteça a tradução. Então nem todo o transcrito de RNA mensageiro ele é traduzido, ele vai dizer a sequência dos aminoácidos que compõem o polipeptídeo. No caso aqui dessa repetição aqui, que é o que a gente está aqui em foco, ela não está na sequência que determina o posicionamento dos aminoácidos na cadeia polipeptídica, ela está anterior a isso. Então ela é uma região transcrita, mas ela não é uma região traduzida. Um outro conhecimento que a gente tem que adicionar é o seguinte: citosinas específicas do lado de guanina são regiões factíveis de metilação. O que significa isso? Quando a gente metila algum nucleotídeo, a gente vai acrescentar a esse nucleotídeo um grupamento metila. E isso é a metilação no nucleotídeo. O que acontece? No caso de nós, seres humanos, as nossas citosinas que estão ao lado de guaninas são factíveis de serem metiladas. E quando elas são metiladas, elas fazem com que proteínas venham a essa região, se associem à citosina e impeçam que o gene seja transcrito. Aqui vocês estão vendo uma região, né, essa repetição que vocês estão vendo aqui, esses 3 nucleotídeos, a gente tem uma citosina próxima a uma guanina. Então, quanto maior for a quantidade dessas repetições que a gente tem aqui, maior vai ser as regiões, os sítios de metilação que a gente vai poder ter, e automaticamente a gente pode pensar que o nosso gene pode se tornar inativo. Agora vamos olhar aqui, ó, uma pessoa que tem uma situação normal, né? Então ela tem aí em torno de 6 a 59 repetições CGG. Ela geralmente tem então o fenótipo normal, a estrutura dela aqui, ela tende a não ser metilada, e com isso então ela consegue
ser transcrito esse gene, né? O gene do FMR1 consegue ser transcrito. Agora, tem situações de pessoas que têm o que a gente chama de uma pré-mutação. Elas têm uma quantidade maior dessas repetições CGG, de 60 a 200, então vocês estão enxergando aqui que é maior do que o normal. Elas geralmente possuem um fenótipo amplamente normal. No entanto, essas repetições que vocês estão vendo aqui a mais, elas fazem com que essa região ela seja mais instável e, portanto, mais propensa a repetições. Quando a gente pensa no sentido da transmissão para a prole. Então, para a prole que vai receber essa quantidade aqui de repetições nesse gene especificamente, fica mais instável e com isso então mais propensa a criar maiores repetições e aí sim apresentar o fenótipo. Mas nesse caso aqui, a pessoa que a detém, ela geralmente não tem a metilação nessa região, então esse gene ele acaba sendo transcrito. Naqueles pacientes em que a gente tem uma quantidade acima de 200 repetições do CGG, a gente vai ter sim regiões que vão estar metiladas. A gente tem grandes concentrações de C com a presença do G ao lado, então elas vão estar metiladas. E essa metilação, então, acredita-se que tenha relação com a não transcrição desse gene especificamente do FMR1, levando então ao fenótipo afetado e evidentemente, né, pessoal, que antes quando a gente tinha 60 a 200 repetições dessa sequência aqui já era instável, imagina agora, né? Então, quando a gente pensa na transmissão, quando a gente pensa na prole, quando a gente tem essa quantidade de repetições dessa sequência específica é muito mais instável. Então, a possibilidade da prole ter a síndrome é muito grande. Então, de uma forma geral, quem tem essa mutação total, ela tende a ter a metilação nessa região, né, em função da quantidade de C e G que ela tem, favorecendo o processo de metilação. Quando a gente executa o processo de metilação, geralmente a gente acaba inativando esse gene, né, inativando o processo de transcrição dele, fazendo essa inativação da transcrição dele, ela acaba então a pessoa apresentando esse fenótipo.